guiar outras pessoas, ser, né, um iluminador de caminhos através da escrita, da comunicação, seja ela oral, verbal, visual, e no amor e na fé encontraremos as forças necessárias para a nossa missão. Aí seria as virtudes, né, para cumprir essa missão de ser guia para outros através da comunicação, através das palavras. Exatamente isso. E vocês estão dando para ver essas luzinhas aqui? Eu coloquei isso aqui porque nós estamos próximo ao Natal, não é? Então eu coloquei assim essas luzes que também diz com o luzeiros. O que são luzeiros? Não sei se vocês estão lembradas, na nossa primeira aula, eu disse que nós seríamos o símbolo que significaria nosso grupo seria um farol, não é? E aí, mais uma vez, eu estou nos chamando de luzeiros. Luzeiro é farol, é luz. Então, o que eu quero dizer é que esse nosso estudo, unidos no amor e na fé, na vida, na fé em Jesus, na fé em Deus, na fé no nosso esforço pessoal, trilharemos um caminho em busca do aprendizado, como você falou aí, Angelina. Em busca de um aprendizado que vai envolver a nossa comunicação, a nossa forma de se expressar, cuidando do que dizer, cuidando do que ouvir, para que possamos entrar por portas realmente abençoadas, por portas que irão nos conduzir a caminhos de luz. Certo? Mas alguém gostaria de falar sobre este slide? Está sentindo essa vontade? Susana? Peço desculpa por não ter falado antes, mas eu precisei atender aqui, dar um socorro aqui rápido. Para mim, essa frase, no amor e na fé, encontraremos forças necessárias para a nossa missão, é exatamente aquelas atribulações que a gente passa para cumprir a nossa missão, e que aí a gente tem que buscar no amor e na fé a força necessária, né, como já está dizendo, para que a gente possa continuar dando o encaminhamento a essa missão. Não adianta a gente se perder e se desestruturar, tem que estar sempre pensando que com amor, né, com a boa vontade, com a caridade, com a fé, a gente vai conseguir, né? Então, eu acho que, assim, para nós aqui, hoje é meu primeiro dia, agradeço muito o convite por estar aqui. Para mim vai ser muito importante, né, esse aprendizado, vai ser realmente uma luz no nosso conhecimento. É isso que eu achei. Anderson, mandei para o seu e-mail. Vê se você consegue compartilhar aí para mim, por favor. Cheiro, tchau. Reni, pode passar para outro. Já passei. Tá bom, tchau. Sou outro? Já passei. Vamos praticar pela linguagem nessa aqui? Não está aparecendo, não. Ainda está o mesmo. Eu, hein? Só Jesus na minha. No meu está correndo tudo direitinho. No seu não está aparecendo, não, é? Misericórdia. Ô, Angeline, me diga aí, minha filha, seu e-mail, por favor, que eu vou mandar para você. E você me faz essa gentileza de... Me diga seu e-mail, Angeline. Você está adivinhando meus pensamentos, né? Meu e-mail é a Cristina. A Cristina 2212. A Cristina. Pelo Zap. Eu não sei se PowerPoint consegue pelo Zap, não. Cristina. A 2312? 2212. 2212, sim. @gmail.com. 2212 é seu aniversário, hein? Pior que não. @gmail.com. Veja aí, Cristina, se você... Mandei para você já. Agora eu queria ver ele para descobrir como você faria, mas você quer que eu faça o quê? Eu quero que você possa para compartilhar, porque eu estou
passando no meu, está indo, mas ela não consegue ver, vocês não conseguem ver. Agora Então, chegou, e agora saiu. Chegou na Saiu tela o quê? aqui já. Hã? Chegou, Não, porque ela modificou alguma coisa. mas não chegou o segundo, não. Peraí. E qual é o segundo? O segundo é esse. Vamos Você tá praticar, clicando que é a aí. aplicação da atividade da aula anterior. Normal. Agora, Ampliar. vamos praticar. Então, E vamos praticar. Tá vendo aí? Tá. está na hora que ele clica, aparece. É a lentidão. Ah, é talento, né? Você quer uma sugestão? Eu acho que a gente podia desligar as câmeras, que aí o aplicativo ficava mais rápido. Deixar Desligar só a minha câmera. todo mundo, porque diminui o peso da. Só Mas isso Reginalva. não tem nada a ver, não. Mas Tem, eu acho que tem. Eu tenho um aplicativo da escola que fica assim, a gente tira e fica. Peraí, vamos lá. Eu Bom. tô realmente muito surpresa com isso. Eu não vou negar, não, viu? Mas dá pra Mas fazer Você aí. estava na sala, Dá só pra você e acompanhar. Reginalva. Pois é, meninas, nós duas aqui. Aí tinha espaço para botar. Agora tem um bocado de gente. Que negócio. Mas se eu vou lendo aqui, se não der para ler aí, vocês lerem, não é? E a gente vai colaborando um com o outro e vamos. Com amor e fé, a gente Dá chega pra ler. lá. É isso que eu ia dizer, Suzana. Com amor e fé, nós vamos em frente. Essa atividade é a que eu passei para casa para fazermos, seguindo aquelas dicas que eu vou ler as dicas aqui, porque tem gente nova hoje na casa. Primeira dica, focar no parágrafo. Segunda dica, grifar as palavras repetidas. Terceira, circular pronomes e ler apenas o que grifou. Eu confesso a vocês que essa primeira atividade que eu passei, foram tirados trechos aleatórios daquele texto que nós lemos na aula anterior, linguagens. Então, a ideia principal, vocês não poderiam fazer seguindo exatamente aquelas dicas, porque é um texto maior, estava incompleto, entendeu? Por isso que vocês demoraram um pouquinho, ficaram com dificuldades, talvez dissessem, é difícil, não é. Nós vamos fazer o seguinte, vamos ver as palavras repetidas aqui, certo? Eu vou lendo e vocês vão ou anotando ou gravando. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Qual é a palavra que se repetiu aí? Linguagem. Linguagem. Então, o título do texto já era linguagem. Lembra que eu disse que o texto já nos daria dica, não é, do que seria a ideia principal? É porque eu tirei textos aleatórios do texto maior. Então, a gente já está sabendo que a ideia principal aí vai ser acerca da palavra linguagem. E qual seria essa ideia principal daí? Que todas as outras irão virão dessa palavrinha e dessa ideia principal, que serão as ideias secundárias, que nós vimos na aula passada. Quem poderia dizer aí, qual seria, então, desses 4 parágrafos aí, aquele que nós diríamos
é o parágrafo principal? A linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Você acha que a ideia principal do parágrafo seria essa? Uhum. Certo. Vamos ouvir outras opiniões. Alexandre. Eu acho que é o primeiro parágrafo. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Certo. Angeline. Eu acredito que seja o terceiro, porque reforça bastante, através da expressão senão, e senão, a questão do cuidado que devemos tomar com a linguagem. Porque nossa, que, já sabendo que a ideia principal é linguagem, a mensagem principal, o título da mensagem é linguagem, e aí, nesse parágrafo, tem um desdobramento no sentido de que, se não aclaramos, no caso, é um desdobramento do segundo, quando fala que expressão, maneira e voz são elementos essenciais, e aí se desdobra no terceiro, quando diz que se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo, se não educamos a voz de acordo com as situações, e aí, nesse caso, seríamos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Foi o meu entendimento. Certo. Agora, Alexandre, eu queria que você dissesse, esclarecesse por que você acha que é o primeiro parágrafo. Olha, ele coloca, pela linguagem, o homem ajuda-se ou desajuda, ou seja, ele consegue entender ou não, digamos assim, ou até se expressar, melhor dizendo. Certo. Alguém mais quer opinar? Olha, esse primeiro parágrafo, pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. É o primeiro parágrafo lá do texto lido anteriormente. A partir dessa frase, ele vai desdobrando-a em todo o texto. O que é que eu quero dizer com isso? Que a ideia principal está contida exatamente neste primeiro parágrafo. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. E daí ele vai nos trazer todas as ideias secundárias que irão amplificar esta ideia. Ele vai nos dizer de que forma a linguagem pode nos ajudar ou nos desajudar. Se vocês observarem aqui, quando ele diz linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais. Para ela realmente se efetivar de maneira positiva, ela vai precisar da expressão, ou seja, aclararmos a frase, nos expressarmos de forma clara. Da maneira, o modo como a gente passa essa linguagem, como a gente passa essa mensagem. E a voz, como ele diz, suave, não gritar, não querer passar, né, de forma de acordo com as situações. Ainda tem isso. Em cada situação, nós utilizaremos um tipo de voz, um modo de voz, e somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Se esse aí é uma condição. Se nós não usarmos a nossa linguagem dessa maneira, nós estaremos nos desajudando. Se nós usarmos da maneira correta, nós estaremos nos ajudando. É uma ideia secundária que está sendo acrescida à ideia principal.
De que forma nós podemos nos ajudar ou nos desajudar. E também nem usar uma linguagem doce, exageradamente doce, e nem amarga demais. Também é uma condição, ele está dizendo, para você se ajudar, você tem que utilizar um tipo de linguagem adequada. Nem doce demais e nem amarga demais. Deu para clarear? Por favor, me digam se entendeu direitinho ou se ainda precisa de uma explicação melhor, utilizando outras palavras. Deixou de ficar amargo, está um pouquinho mais doce. Está mais doce? Então, a gente vai praticar muito isso para vocês verem que não é difícil. Que não é difícil, tá certo? Vamos adiante, Renilda, por gentileza. Meu Deus. Ressuscitada da Galileia. Deixa eu sair daqui. O terceiro, na verdade, só são dicas que eu estou dando. Eu vou adiantando aqui, Renilda, enquanto esse... Ah, foi. Não foi, não? Não. Oi, mãe, diga. Presta atenção, Xuxa, o negócio. Sim, minha filha, mas eu... Ô, ressuscitado da Galileia, pera ainda, gente. Eu vou interromper aqui para eu abrir esse... Para eu sair daqui. Eu entrei no processo que eu não estou acertando sair. Eu não sou expert no negócio, não, viu? Eu entrei aqui de ousada mesmo. Ela foi me socorrer, gente, porque eu também não tenho a mínima habilidade. Vale a pena fazer. Alguém está vendo isso aí? Não. Vamos praticar, vale a pena fazer. Vamos lá. Saiu tudo, Rui. Saiu tudo, não foi? Porque eu encerrei mesmo para poder ver se eu conseguia entrar de outra forma. Eu encerrei e agora eu tenho que voltar aqui, como o Bruno disse. Eu estou em apresentação. Eu posso, vou. Quer mandar para o meu e-mail para eu tentar, Renilda? Eu já mandei para o e-mail de Angeline. Cadê você, Angeline? O e-mail aqui não baixou, não. Tá baixando, não. Quer dizer, tá baixando, mas não veio, não. Para mim. Deus é pai, viu? E eu não sei como é que eu faço mais. Anderson Ferreira. Anderson já está aqui. Apareceu aqui agora? Peraí que eu estou vendo se eu consigo. Eu já mandei para a Anderson, já mandei para a Angeline. Pronto. Quem compartilhou aí? Hã? Renilda que está compartilhando. Pronto, tá aí, ela chegou. Quem é aqui? Frente do computador. Peraí. Quem está? Você que está Apareceu compartilhando, aqui? Renilda. Vocês estão vendo? Está aparecendo sua tela aí. Então, minha gente, pelo amor de Deus. É o tempo de Deus e o tempo do computador, Renilda. Vai, gente. Então, tenha concentração e foco, não é isso, Angeline? Pronto. Tenha concentração e foco. Exato. Depois, leia todo dia. Isso aí são dicas que eu estou complementando, que elas já foram dadas na aula anterior, mas só que eu acho isso de extrema importância. Você ter foco na hora de ler um texto e se concentrar exatamente para descobrir a ideia principal. Porque quando você descobre a ideia principal, a mensagem básica daquele texto, as ideias secundárias só irão enriquecê-lo. Então, é importante você ter concentração e foco e leitura. Eu não vou abandonar essa ideia de jeito nenhum. Ler diariamente, porque as vantagens obtidas com a leitura são inúmeras. Já citei algumas, mas todos sabem, né? É muito benéfico a leitura. Só em ampliar a nossa expressão vocabular já é algo muito bom.
E aí uma frase: o homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Para a gente refletir sobre isso. Isso é profundo, viu? Muito profundo. É para cada um de nós aprofundarmos a reflexão sobre ele, tá? Será que o outro vai? Vai, já botei o outro. Aí. Já foi. Ai, graças a Deus. Então, agora nós vamos fazer um exercíciozinho, mais uma vez, sobre isso, tá? Sobre encontrar a ideia principal, porque o exercício leva à perfeição. Perfeição, muito bem. Então, nós chegaremos lá. Então, aqueles passos, eu não vou pedir nesse agora para a gente, porque eu coloquei já umas questões objetivas depois, eu só vou ler e depois nós vamos para as perguntas, então não vamos seguir esses passos agora não, tá? De grifar, em outros textos nós faremos. Então, vamos logo para o texto, Renilda, por favor. Pronto, vamos para o texto, Renilda. Vamos para o texto. Apresentou o texto aí? Sim. Alguém gostaria de ler? Está dando para ler direitinho? Está dando. Bom, eu vou ler, que eu estou vendo aqui tudo muito claro. Em 2009, o trânsito matou 1,3 milhão de pessoas e deixou outras 50 milhões feridas. Se nada for feito, essas mortes chegarão a 1,9 milhão em 2020. Essa projeção está diretamente relacionada ao aumento do número de veículos em países pobres e emergentes, sem equivalente investimento na segurança viária. Continua para? Pode ler tudo. Acidentes de trânsito são a primeira causa de morte na faixa de 15 a 29 anos e geram um custo global de 518 bilhões de dólares por ano. Os países de médio e baixa renda possuem as taxas mais altas de mortalidade no trânsito. Apesar de terem menos da metade da frota de veículos registrada, eles concentram 90% dos óbitos. Vá para o próximo? Não. Aqui não. Né? Aí eu vou ficar aí um pouquinho ainda aí, Renildo. Sim, certo. De cara, o texto está falando sobre o quê? Sobre trânsito. Acidentes do trânsito. Trânsito. Não é? Então, a gente já sabe que a ideia principal vai focar sobre acidente de trânsito. Acidente ou trânsito. Agora, então, vamos para a próxima, porque tem as questões objetivas, e eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem me responder aí qual dessas questões, qual a letra correta, que eu quero que vocês digam qual a informação principal do texto. 3 minutinhos. Querem que eu leia ou tem gente que não está conseguindo ler? Por favor, levanta a mãozinha aí que eu leio. Então, todo mundo está vendo? Ou precisa... Eu quero saber. Está dando para ler? Eu vou ler. Tá dando para mim, tá. Muito miúdo. Tá. Eu vou ler, Ivone. Tá certo, meu bem? Ampliou? Olha, a informação principal do texto é: letra A, o elevado número de mortes causado por acidentes de trânsito, ok? Letra B, os índices de mortalidade no trânsito em países de baixa renda. Letra C, o aumento de veículos em países pobres emergentes. Letra D, os altos custos gerados pelos acidentes de trânsito.
E letra E, o pouco investimento na segurança viária. Meu Deus. Tem a letra E também. Tem a letra E. Volta e lê o texto de novo. Releiam aí, por favor. Em 2009, o trânsito matou 1,3 milhão de pessoas e deixou outras 50 milhões feridos. Se nada for feito, essas mortes chegarão a 1, milhão em 2020. Essa projeção está diretamente relacionada. Bom, eu vou usar em Letra B. de vista a letra. A letra B de bola que está visando o trânsito de Países Baixos, a mortalidade está falando principalmente nisso. Ou a Eu letra acho que é a A. letra A. É a letra A. Eu também acho que é a letra Eu A, acho mas que eu é a vi letra ela B. novamente. A letra B é o desdobramento da letra A. Você falou o quê, Cíntia? A letra B é o desdobra. As demais letras são desdobramento da letra A. O assunto principal é elevado de número de mortes causado por acidentes de trânsito. E as demais vai estar no desenvolvimento dessa letra A. Mas o texto também A gente está fala e analisando frisa a a mortalidade no Países principal e Baixa renda. secundária. Fala como ideia secundária. Aí, Reginalva, explica aí, porque eu acho que Eu peguei uma ideia só do texto todo. Eu diria que seria a letra B. Eu também, porque foca os países de baixa renda aí. Essas mortes são focadas volta o nesses texto países. aí, Renilda, por Estou favor. voltando lá. Estou voltando. Vou voltar lá. Aqui, ó. Estou deixando vocês discutirem para a gente chegar no... Ó, em 2009, o trânsito matou 1,3 milhão de pessoas e deixou outras 50 milhões feridas. Se nada for feito, essas mortes chegarão a 1,9 milhão em 2020. Aí vem, essa projeção está diretamente relacionada ao aumento do número de veículos em países pobres e emergentes, sem equivalente investimento na segurança viária. Então, qual é o principal caso? Aí, o que eu estou interpretando assim, o principal fato é que se constatou um aumento de acidentes de trânsito. Ponto. Esse seria o principal. Por que aumentou esse número de acidentes de trânsito? Aumentou porque não tem investimento nos países pobres e emergentes, que é a maioria, e que por isso é lá que acontecem os maiores acidentes, o maior número de acidentes. Aí, então, Justamente por isso. E tudo isso segundo está item- na letra B. O segundo item aí, de novo, foca os países de dois média e baixa parágrafos. renda. Os dois parágrafos focam nessa questão, tanto do acidente de trânsito relacionado com a questão do baixo investimento nos países de baixa renda. De baixa renda, exatamente. Foca nos dois parágrafos. Aí é o quebra-cabeça, é o jogo. Deixa eu falar aqui. Alguém mais quer dar uma opinião? Eu gosto de ouvir. Cadê você, Marlene, Jocélia? Os altos, letra D. Seria Os altos interessante quem custos falou gerados dessas pelos letras aí também acidentes falar o de porquê. trânsito. Exatamente, eu quero isso. Renilda que Marlene, falou letra A. Por quê, Renilda? Eu falei porque ele é a síntese, Anderson. Ele diz, ó, o elevado número de mortes causadas por acidentes de trânsito. E, de fato, o texto traz, logo no primeiro parágrafo, ele traz exatamente isso. Mas se você falar, os altos índices já estão falando em projeção, eu estou falando em dinheiro, então é custo. Bom, aí só mesmo o Reginaldo para resolver isso. Vamos lá agora. Veja bem, a informação que está contida na letra B. Os índices de mortalidade no trânsito em países de baixa renda. Ela, para ser a informação principal do texto, vocês não acham que ela está complementando uma informação dada anteriormente? E que informação foi? Que o número de mortes
causadas por acidente de trânsito foi elevado, o índice. Aumentou, as mortes aumentaram. E aí ele vai dando as causas. As causas de quê? Do aumento de mortes no trânsito. Todas as outras letras, B, C, D e E, são consequências, ou seja, são ideias secundárias da informação que foi dada antes, de que o número de mortes aumentou. Quem deu as outras letras já conseguiu entender isso? Então, qual é a letra certa, Reginaldo? É a letra A. Eu também tinha arriscado a letra A. Eu também falei a letra A, só que eu não ficaria com a letra A também. Ô, Renilda, Confiei a letra A. Eu falei também que era. Deixa eu Alexandre, não vale não, viu, Alexandre, que você não se manifestou. Esse primeiro sem processo. Diga, Reginaldo, fale, querida. Mas eu estava com a letra A na cabeça também. Estava em dúvida, mas falei. Alexandre não se manifestou, não valeu. Tá bom. Ô, Renilda, mas o seguinte, não é para colocar assim sem saber por quê. Sim. É para fazer consciente. Responder consciente. É o A, por quê? Porque ele dá a ideia principal e todas as outras alternativas subsequentes correspondem à primeira informação. Ele está justificando o porquê desse aumento. Entendeu? Não, eu entendi. Quando eu li o primeiro parágrafo, que ele estava falando desse primeiro, matou 1,3 milhão, depois 50 milhões feridos, e aí vai aumentar para 1,9 em 2020. Então. Oi? Não, é isso, vá, desculpa. Então, no meu entendimento, a ideia principal é justamente o que diz aqui a questão, o próximo slide, que a informação principal do texto é o elevado número de mortes causadas por acidentes de trânsito. Para mim, a ideia central, em função do que o primeiro parágrafo traz. Exatamente. Por isso que eu apostei nele. Alguma dúvida, gente? Não. Realmente eu estava com dúvida em responder, embora com a tendência de falar a letra A. O que eu tinha entendido logo na leitura do texto é que as outras ideias eram derivadas dessa. Sim, exato. Por isso que eu acabei mais... como é que foi, Anderson, o Wilton que falou? Realmente você tem razão, porque eu fiquei na dúvida. Foi Anderson que está falando, Alexandre. Se tivesse chutado, chutaria a letra A, mas não estava seguro, não, viu? Mas não é chutar, não. A gente vai chegar lá. Ô, Anderson, você agora já compreendeu, querido? Compreendi sim. É porque, na verdade, eu sei que na língua portuguesa não existe pegadinhas, é mais para matemática e raciocínio lógico, né? Porque, como ficou muito evidente, eu achei que o texto, por repetir os países de baixa renda e tudo mais, eu achei que seria o foco principal. Não, mas já entendi. Eu agora... Sim. Pode, Cíntia. Rapidinho, porque assim, eu também fiquei entre a A e a B, mas depois que eu li novamente, no momento que eu pedi para voltar, eu entendi a A logo no primeiro parágrafo. Então, mas eu queria falar e todo mundo falou, acabei não falando. Foi nessa questão que no primeiro parágrafo já deixa claro a questão que é a letra A mesmo. Isso, pronto. Agora, nós vamos fazer uma revisão das nossas aulas anteriores, porque eu gosto de saber se o que está sendo passado está sendo entendido, para poder eu seguir adiante. Eu não tenho pressa, eu já falei aqui que eu não tenho pressa, eu quero que fique bem compilado na mente o que está sendo dado para uso, né, no cotidiano. Então, eu vou chamar uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui, Conceição, eu gostaria tanto de ouvir tua voz, e se possível ver o rostinho.
Tá com a câmera fechada, é, Conceição? Abra a câmera, filha, e pode falar. A casa é nossa. É a gente que... Cadê Conceição, minha gente? Licença, ela está na aula, só que ela falou para mim que ia deixar realmente a câmera fechada porque ela está com muita dor de cabeça. Então, ela ia participar, mas ela ia estou aqui. Aí, ó, pronto. E quer participar, minha querida? Ou está com a cabecinha? Sim, não. Eu estou quietinha, escutei tadinha aqui, recostada na cama, mas eu estava participando, sim. Só não queria falar mesmo, para não forçar um pouco a cabeça. Então, eu chamo outra pessoa, tá certo? Ok. Para você descansar, tá? Esmeralda. Oi. Pois vamos, Esmeralda. Olha, vocês estão vendo aí uma placa, eu vou ler até a linguagem que está embaixo da imagem, porque está muito pequenininho. E o que é que eu queria que você nos dissesse, Esmeralda? O que é que tem nessa imagem aí que nos remonta ao que nós já estudamos até agora? O que foi que nós já estudamos até agora? Palavra, não foi? O problema é que eu não enxergo. Vou ser sincera que eu estou no celular e eu não consigo enxergar, não. É porque é o problema da minha visão mesmo. Está muito pequeno. Tá. Eu consigo, mas não consigo entender. Eu já ampliei, eu vou ver, gente. Isso, eu prometo a vocês que na próxima aula isso não vai mais acontecer, porque eu ampliei aqui. Para mim, dá para ver de boa, mas para vocês não. Eu não entendi por quê. Mas assim, Esmeralda, só me responda assim. Você lembra o que nós já estudamos até agora? Sim, espero que sim. Sim. Vamos lá, para ver se eu consigo colaborar. Tá. Qual é a pergunta? Sim, nós já estudamos até agora o quê? Palavras, não foi? A importância das palavras que usamos, como devemos usar, linguagem, não é? Os tipos de linguagem verbal, linguagem oral, linguagem mista, a linguagem imagética, o problema da comunicação. E aí, essa imagem aí, basta olhar assim. Você saberia me dizer se tem, aí nessa imagem, tem o que nós já estudamos até agora? Sim, porque essa imagem, ela representa, ela tem uma informação, né? Ela tem uma comunicação. Quando a gente olha para a imagem, a gente sabe exatamente, né? Eu estou imaginando aqui, por exemplo, essa que eu estou vendo aqui, que é proibido fumar, né? Eu não sei o que está escrito embaixo. Então, aqui é uma forma de comunicação através dos sinais, né? Da imagem. Certo, é isso mesmo. E assim, não há necessidade nem de ler o que está embaixo, porque o próprio símbolo já nos diz o que representa. Aqui é uma placa que estava em uma piscina e bem-vindo, bem-vinda, piscina, normas de utilização. E aí ela vai nos dizer o que é permitido e o que não é permitido fazer quando você estiver lá na piscina em momentos de lazer, certo? Então, ela nos comunica, ela nos dá essa informação. Isso eu posso fazer, isso eu não posso. Eu posso utilizar vidro e tal e tal. Mas, nesta placa, eu a trouxe também com esse objetivo. Nesta placa, tem um equívoco. Quem é capaz de descobrir este equívoco? E não está nessas letrinhas pequenininhas, não. Porque se tivesse, mais de 3 pessoas.
Hein? Mais de 3 pessoas. Porque é proibido cachorro, é proibido fumar, é proibido comer na piscina, é proibido beber, mas entrar mais de 3 pessoas. Pelo menos a imagem me disse isso. Sim, tá certo. Você, somente 3 pessoas. Mas o equívoco que eu estou dizendo aqui, esse de entrar mais pessoas, é porque faz parte do regimento, do condomínio, entendeu? Mas o equívoco ao qual eu estou me referindo diz respeito à mensagem que está aqui em cima. Tem um equívoco aqui, Angeline. Seria a falta da crase do artigo. Bem-vindo a. Esse A estaria se referindo à pessoa. Bem-vindo ou bem-vinda, e faltou o artigo craseado. Ah, piscina. Exatamente. Porque do jeito que está aí, vamos entender o que está. Olha a importância, gente, de nós escrevermos utilizando as normas gramaticais. O que está escrito aí é bem-vindo ou bem-vinda, piscina. A quem é que estão sendo dadas as boas-vindas? Do jeito que está aí. A piscina. Bem-vinda, piscina. Então, não sou eu que estou indo para ela está vindo para mim. Né? Então, o correto seria bem-vindo craseado, piscina. Então, você seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa piscina para gozar aqui momentos de lazer. Entendido? Ainda dá tempo de ir para o último aqui, Renilda, por favor. Sim, vamos lá. O último. Porque aqui nós iremos, a partir de agora, e concluiremos na próxima segunda-feira, nós iremos falar da linguagem oral e da linguagem escrita. Quais são? Sumiu, Renilda, sumiu. Sumiu, menino? Não, para mim não sumiu, não. Aí, agora, porque apareceu o R e agora voltou. Deixa eu ver aqui. Bruno parece que foi. Ivone, você, cadê ela? Ivone? Oi, Ivone. A linguagem oral possui características idênticas à linguagem escrita ou não? Sim. apesar de estar sendo meu primeiro dia hoje aqui, Reginalda, eu estou meio perdida. Mas a sua pergunta sobre o oral e a escrita, eu acho que tem uma grande diferença. Exatamente. Isso faz parte da nossa experiência, que nós somos comunicantes, né? E você saberia dizer alguma? Para ser sincera, não. Pronto. Então, nós vamos começar agora a discorrer sobre isso, tá? Para tirar todas as dúvidas. Olha, eu coloquei aqui algumas características. O que é que nós encontramos? Porque a língua, nossa língua, quando nós nos comunicamos, o processo de comunicação é muito dinâmico. É muito dinâmico, porque a língua é um processo vivo. Nós sentimos, nos emocionamos e lançamos palavras sem nos preocuparmos se elas estão usando a terminologia linguística correta, adequada ou não. Lançamos. Então, existem essas características presentes nessa oralidade nossa. Qual é a primeira aqui? Tem coisas aqui que eu sei que vocês às vezes não ouviram ou não sabem, então na próxima segunda-feira nós vamos falar detalhadamente sobre cada um dessas. Repetição de palavras, exatamente porque não nos preocupamos tanto assim na forma de falar, que a gente repete palavra aí sem nenhuma preocupação. Emprego de gírias e de neologismos. O que será isso, neologismos? Nós vamos falar sobre isso segunda-feira. Maior
Só para poder já ter uma ideia do que seria, se alguém quiser pesquisar em casa, neologismos é quando nós criamos palavras novas. A tecnologia veio nos trazer inúmeros termos novos, inúmeros, que vários e vários que nem eu sei ainda, porque eu não sei usar a tecnologia direito. Por exemplo, linkar. Existia essa palavra antes da tecnologia ser tão avançada assim? Não. Mutar, eu acho o pior de tudo. Mutar, deletar, não é? Mutuitar, não é? Todas essas palavras são neologismos. E nós usamos isso na oralidade à vontade. Maior uso não quer dizer que num texto escrito existe, mas na oralidade nós usamos mais. Maior uso de onomatopeias. O que seria isso? Os sons dos animais, o coachá do sapo, o glu-glu, o piu-piu, o miau do gato, o tic-tac do relógio, onomatopeias. Emprego restrito, isso é muito comum. Emprego restrito de certos tempos e aspectos verbais. Quando eu estava na sala de aula durante muitos anos e muitos anos, o bicho-papão dos meus alunos era verbo. E aí existem tempos verbais que na oralidade não são usados, quase que nunca. Vou citar um aqui. Pretérito mais que perfeito. Que tempo é esse? Estão lembrados? Mais que tempo é esse? Pretérito mais que perfeito. O subjuntivo. Ô, bicho. O nome eu lembro, mas pessoalmente não. Não lembra, tá vendo, Suzana? Porque nós não usamos na oralidade o subjuntivo. O Reginaldo, a própria linguagem dos livros de Kardec é um tempo verbal que às vezes agonia um pouco, porque é sempre voz, né? Isso. Uma coisa, né? E o futuro do pretérito é preterido, coitadinho. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Colocação pronominal livre. Me dê o livro. Gramaticalmente não está correto. Como é que nós devemos dizer? Dê-me o livro. Não podemos começar uma frase com pronome, pessoal do caso oblíquo. Ele tem que ser usada a próclise. Não é? Então, mas na linguagem oral a gente diz, me dá isso aí, por favor. Supressão dos relativos. Quem usa o pronome relativo cujo na fala? Dificilmente. Não é? Frases feitas, chavões, eu vou explicar mais detalhadamente o que é um chavão. Frases inacabadas, a gente começa a falar uma coisa, daqui a pouco põe outro assunto no meio e vai lá, porque é muito dinâmico. Omissão de termos no interior das frases e predomínio da coordenação. Antes de eu explicar a coordenação, eu vou contar até uma historinha para ver se facilita depois o entendimento de vocês, mas isso vai ficar para segunda-feira, porque se eu for começar a explicar aqui agora, vai demorar muito, e eu gosto de, como eu já disse, calma, paciência, para que o entendimento realmente se efetive e faça luz para nós. Eu comecei hoje falando de luz, e a luz sempre vai trilhar na nossa caminhada, nessa nossa caminhada aqui, né? Nesta nossa caminhada aqui de estudo e de aprendizado para que ele seja profícuo, que é o que eu desejo, tá certo? Então, na próxima aula, nós continuaremos, e o nosso deverzinho, a nossa tarefinha, eu colocarei amanhã no WhatsApp, tá? Fiquem lá no aguardo, que vai ter uma tarefinha. Aí eu vou explicar neologismo já aqui, poema que eu
Nessa está próximo, mas não tão próximo. Nesta é o momento presente. Então, nesta semana... A semana em que nós estamos. Nessa semana, que é a semana da próxima semana. Não, nessa semana é a que passou. Que passou. Naquela semana é uma semana mais posterior ainda. Porque esses pronomes relativos, eles se dão por proximidade. Sim. Este copo. Se o copo estivesse com Renildo, eu estivesse próximo de Renildo, eu diria o quê? Esse copo. Esse copo. Se o copo estivesse com alguém lá embaixo do meu prédio, eu diria o quê? Aquele copo. Aquele copo. Porque é pela proximidade. Outra coisa, Régia, é entre mim e ele ou entre eu e ele? Entre mim e ele. E nós dizemos o quê? Coisa. Entre eu e ele. Entre eu e ele. Na oralidade. Na oralidade a gente usa sempre, né? Entre eu e ele. É assim que a gente diz, mas é entre mim e ele é estranho, né? Exato. Da mesma forma que o pretérito mais que perfeito, sou estranho a gente falar. Reginalva, me tira uma dúvida rapidinho que surgiu agora quando a Suzana perguntou isso. E se fosse o contrário, entre ele e mim é o mesmo, serve para o mesmo normal, né? Olha, existem muitas e muitas dúvidas com relação ao uso do mi e mi. Não é pronomes do caso oblíquo ambos, mas tem quando usar, quando é objeto direto, que nós estudaremos isso mais adiante. Mas se eu botar agora, já vai criar grilo na cabeça. E eu não quero isso. Eu quero que a gente aprenda assim, sabe, com suavidade, sem gostando daquilo que tá aprendendo, né? Amando a nossa língua, que é uma preciosidade. Regi, deixa eu aproveitar aqui e tirar uma dúvida. Nós estávamos hoje no trabalho conversando. É pleonasmo, né? Quando eu digo, eu particularmente não gosto. Quando você particularmente, significa o quê? Eu. Redundância. Entendeu? Perfeito. Inclusive, nós dissemos logo isso. Assim, não, aí tem um excesso. Se eu estou dizendo eu, não precisa mais do particularmente. É apenas o eu, é o suficiente. Aí, em outro momento, se a gente disser assim, particularmente, gosto disso. Aí está correto. Não é isso? Perfeito. Obrigada. Então, Obrigada. Nós, mas aí eu vou complicar mais um pouco. Diga. Gosto disso, não já sou eu, gosto disso. Sujeito não já está oculto. Sujeito oculto. Não usa mais particularmente também. O que, menina? Gosto disso. Então, o sujeito é oculto. Eu gosto disso. Sim. Entendeu? Mas, aí não precisa do Suzana. Vamos deixar isso para eu explicar direitinho. Porque... Mas eu aprendi agora. Olha, tem coisas que a gente precisa aprender previamente a isso aí. Porque na hora que chegar aí, já está o esclarecimento maior. Certo? Perfeito. Adorei, viu, gente? Obrigada por esse convite, por essa aula. Vai ser muito bom. Ok. Muito Vamos bem. fazer uma oraçãozinha para nós encerrarmos? Vamos, você vai usar esses mesmos slides na semana que vem? Ou vou fazer, né? Porque ainda nós paramos no... Paramos aqui no 9. No 9, então tem mais 9, dá. Porque você falou sobre... Peraí, deixa eu ampliar aqui. Você falou sobre neologia, essa figura aqui... Depois voltou para a linguagem oral. E aí agora eu vou explicar cada um deles, né? Pronto. Então a gente para no 8. A gente parou no 8. Repetição de palavras, emprego de gírias, neologismo. Isso. Então a gente para no 8. Isso. Viu? Pronto. Ok.
Já pode sair daqui dessa apresentação, né? Que ninguém Pode. sabe o que aconteceu. Vamos Deus é Pai. conversar com Deus aqui agora para encerrarmos o nosso estudo com mais luz ainda em nossos corações. Pronto. Amém, Senhor. Misericórdia. Você vai fazer a prece e vai dar o recado primeiro. Como é que você quer fazer, filha? Um recado? Aí você disse que ia dar um recadinho? Eu falei, foi? Foi. Eu não tinha lembrado, não. Se eu tiver um recadinho, eu ponho no WhatsApp amanhã junto com a tarefinha. Porque a tarefinha eu vou colocar amanhã lá no Pronto, então no beleza. WhatsApp. Vamos à prece, então. Vamos encerrar junto com nosso Senhor Jesus Cristo e com o Pai, Criador de todas as coisas. Gratidão, Senhor, por este momento em que estivemos aqui envolvidos sob a tua aura, Senhor, de aprendizado recíproco, de aprendizado da nossa língua mãe, para que possamos exercitar melhor as nossas palavras, que possamos estabelecer linguagens amorosas, suaves, falar da fraternidade de forma coerente, coesa, para que os nossos interlocutores entendam todas as nossas mensagens emitidas e que elas possam frutificar cada vez mais em nossas mentes, em nossos corações, nos enchendo de emoções amorosas, de sentimentos do bem, de sentimentos de paz, de ternura, para que o ser humano, a cada dia, seja melhor do que dos dias anteriores, para que possamos, com o sentimento fraterno em nosso coração, inundarmos a humanidade deste sentimento de luz, de amor e de paz. Estejai conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. E assim será. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Bruno, Anderson. Obrigada a você, Marlene, Josélia. Boa noite a todos. Anderson, obrigada, Angeline. Obrigada a você, Cíntia. Obrigada, Reginalva. Nosso muito boa noite. Agradeço a vocês. Esmeralda, obrigada. Um beijo para vocês. Obrigada, Wilter. Obrigada, Conceição. Obrigada a você, que mais Luiz também, Jucimeiro. Luiz. Abraço para você. Dona Reginalda, gostei da metodologia de hoje, desse exercício praticado na hora. Muito bom. Obrigada. Cada dia uma novidade, Anderson. O negócio aqui é diferente, papai. Esse exercício colocado na hora, assim, para a gente exercitar, é muito bom. Que a gente discute entre a gente e depois tem um entendimento, né? É muito bom. Grace Kelly Benedita, obrigada, viu? Beijo para você. Obrigada também a todos e até semana que vem. Se Deus boa quiser. Noite. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Obrigada, Boa noite. tchau. Boa noite. Boa noite.